Muitos olham para o mapa e não entendem por que os aviões evitam cruzar o coração do Oceano Pacífico. Afinal, não seria mais rápido atravessar em linha reta? Essa percepção cria a ideia de que há algo escondido, talvez um segredo da indústria aérea ou uma limitação tecnológica não revelada. A polêmica surge justamente porque, no papel, o caminho parece óbvio. Mas, no céu, nada é tão simples quanto aparenta. O que poucos sabem é que cada rota aérea é fruto de cálculos complexos que envolvem física, clima, geopolítica e até economia global. A Terra não se comporta como uma folha de papel, e isso muda completamente a lógica de distância. Esse é apenas o primeiro choque de realidade. O caminho mais curto nem sempre é o que nossos olhos enxergam em duas dimensões. Essa diferença revela uma das maiores curiosidades da aviação moderna. Além da geometria do planeta, existe a questão da segurança. Sobrevoar o maior oceano do mundo significa estar longe de qualquer ponto de apoio em caso de emergência. Não há cidades, nem pistas de pouso a cada 100 quilômetros, apenas milhares de quilômetros de água profunda. É um cenário que expõe as vulnerabilidades humanas e tecnológicas, lembrando que o voo não é apenas glamour, mas também gestão de risco. Outro ponto que intriga está no impacto econômico de cada curva desenhada no mapa aéreo. A indústria da aviação lida com margens apertadas, e minutos economizados se traduzem em milhões de dólares ao longo do tempo. Assim, escolher rotas aparentemente estranhas pode ser a diferença entre um voo lucrativo e um prejuízo gigantesco. É um jogo em que eficiência, lucro e segurança se misturam de forma invisível ao passageiro. Por trás dessas escolhas, ainda existe a influência dos ventos, das correntes atmosféricas e do comportamento instável do clima em grandes altitudes. Nada disso aparece na tela que mostra a rota no encosto da poltrona, mas é exatamente o que determina o caminho seguido. A próxima vez que alguém perceber o avião desviando para o norte, sobrevoando o Alasca, em vez de cortar o Pacífico, estará diante de um segredo da aviação que parece contraditório, mas faz todo sentido. Quem olha para um mapa plano costuma se surpreender ao ver que os voos entre a América do Norte e a Ásia passam pelo Alasca. A primeira impressão é de que os aviões estão fazendo um grande desvio, gastando mais tempo e combustível. Mas essa sensação é apenas um truque da nossa percepção. O erro está em acreditar que o mundo é plano, quando, na verdade, a Terra tem forma esférica, e isso muda completamente a lógica das rotas aéreas. Na prática, a menor distância entre dois pontos em uma esfera não é uma linha reta como vemos no papel, mas uma curva chamada de Rota do Grande Círculo. É essa rota que aparece torta nos mapas bidimensionais, mas que na realidade encurta consideravelmente o trajeto. É como puxar uma linha elástica sobre um globo. Ela sempre vai se arquear em direção ao norte ou ao sul, mesmo que os pontos estejam no leste e no oeste. Um bom exemplo é o voo entre Los Angeles e Tóquio. No mapa, a linha direta atravessando o Oceano Pacífico parece ser o caminho mais curto, mas, quando se traça a rota real em um globo, a curva pelo Alasca se revela mais rápida e econômica. Esse desvio aparente reduz não apenas o tempo de viagem, mas também o consumo de combustível, fator essencial em uma indústria que depende de eficiência para manter custos sob controle. Esse detalhe ajuda a desmistificar ideias equivocadas sobre a aviação. Muitas teorias conspiratórias se apoiam nessas rotas tortas para questionar a forma da Terra, sem entender que se trata de pura geometria esférica aplicada à navegação aérea. Os pilotos seguem cálculos matemáticos e projeções cartográficas que levam em conta a curvatura do planeta. O que parece estranho ao olho leigo é, na verdade, fruto de uma lógica precisa e indispensável para a segurança e eficiência dos voos. Portanto, quando você observar no monitor de bordo que sua aeronave está indo em direção ao Ártico, em vez de cortar o Pacífico diretamente, saiba que está viajando pelo caminho mais curto. É contraintuitivo, mas real. E essa
não é a única razão para que os aviões evitem cruzar diretamente o maior oceano do planeta. Há outros fatores igualmente decisivos, como segurança e eficiência, que explicam essa escolha. O Oceano Pacífico impressiona pela sua grandiosidade. Ele é o maior e mais profundo oceano do planeta, cobrindo mais de 1/3 da superfície da Terra. Só esse dado já ajuda a explicar por que aviões evitam atravessá-lo diretamente. Se um voo enfrentar uma emergência, como falha mecânica ou problema médico grave, há pouquíssimos locais onde seria possível realizar um pouso de segurança. Estar sobre o Alasca ou o Canadá, por exemplo, oferece muito mais opções de aeroportos próximos. Mas não é apenas a questão da segurança que pesa nessa decisão. As companhias aéreas buscam sempre a combinação de tempo e economia de combustível. Quanto menos tempo um avião passa voando, menos combustível gasta e menos poluentes lança na atmosfera. Uma rota que pareça mais curta em um mapa bidimensional pode, na prática, custar centenas de litros a mais de querosene de aviação. Isso se traduz em prejuízos financeiros e em impactos ambientais maiores. É importante lembrar também que o combustível representa a maior parte dos custos de uma companhia aérea. Escolher rotas que passem por regiões mais próximas de terra firme, mesmo que isso pareça um desvio, é uma forma de equilibrar segurança e eficiência. Voos transatlânticos seguem a mesma lógica. Raramente cruzam o meio do Atlântico sem antes considerar aeroportos alternativos em caso de emergência. A regra é sempre ter um plano B ao alcance. Outro detalhe é que a infraestrutura de comunicação e navegação sobre o oceano é limitada. Mesmo com satélites, os controles de tráfego aéreo funcionam melhor quando os aviões estão próximos de radares terrestres. Sobre o Pacífico, enormes áreas ficam sem cobertura direta, obrigando pilotos a usar rotas mais previsíveis. Assim, garantir proximidade com rotas monitoradas aumenta não só a eficiência, mas também a tranquilidade da tripulação e dos passageiros. Portanto, evitar cruzar o Pacífico de ponta a ponta não é sinal de medo ou incapacidade tecnológica. É simplesmente a aplicação de regras práticas que colocam a segurança em primeiro lugar e reduzem custos para as companhias. E essa lógica fica ainda mais clara quando se leva em conta a forma real da Terra, que transforma o que vemos como reta em mapas em verdadeiras curvas no espaço tridimensional. A Terra, ao contrário do que muitos imaginam, não é uma esfera perfeita. Por causa da rotação, o planeta é mais largo na região do Equador e ligeiramente achatado nos polos. Esse detalhe geofísico influencia diretamente no cálculo das rotas aéreas, pois o que parece uma linha reta em um mapa bidimensional não corresponde à menor distância no espaço tridimensional. A aviação moderna precisa levar em conta essa geometria peculiar para garantir eficiência. Quando traçamos rotas em um globo terrestre, percebemos que o caminho mais curto entre dois pontos é sempre uma curva chamada de grande círculo. Essa rota pode se estender para o norte ou para o sul, dependendo da origem e do destino. É exatamente por isso que voos entre cidades da América do Norte e da Ásia passam pelo Alasca ou pelo Ártico, mesmo que, num mapa plano, pareça um desvio absurdo. É a matemática da esfera em ação. Esse fenômeno pode ser demonstrado com objetos simples. Se você usar um barbante para ligar Nova York e Tóquio em um globo, verá que a linha não segue o centro do Pacífico, mas se curva em direção ao norte. Essa representação mostra como a percepção humana, acostumada com mapas planos, pode enganar. A linha mais reta no papel não é a mais curta no planeta real. E é essa diferença que dita o caminho dos aviões. Os pilotos, ao planejarem rotas, contam com softwares que consideram essa geometria junto a fatores como ventos, clima e disponibilidade de aeroportos alternativos. Não há espaço para achismos. Tudo é calculado com base em física e matemática. A ciência da navegação aérea combina teoria e prática, garantindo que cada voo seja o mais curto e seguro possível.
mesmo que ao passageiro pareça uma curva estranha na tela do monitor de bordo. Portanto, a forma real da Terra não é apenas uma curiosidade científica, mas um fator determinante para a aviação moderna. É ela que explica por que aviões parecem desviar para o norte em vez de cortar o Pacífico diretamente. Mas essa não é a única variável em jogo. Condições atmosféricas, tempestades e turbulências também pesam bastante na hora de decidir o caminho mais eficiente. O clima é um dos fatores mais imprevisíveis da aviação e influencia diretamente as rotas sobre oceanos. Voar sobre o Pacífico pode parecer arriscado pela ausência de terra, mas, curiosamente, os céus sobre o oceano tendem a ser mais estáveis. Isso acontece porque a água aquece e esfria de forma uniforme, reduzindo a formação de correntes de ar ascendentes que costumam gerar turbulência. É uma característica que torna esses trechos, em muitos casos, mais confortáveis para os passageiros. Já sobre áreas continentais, o cenário é bem diferente. A Terra aquece de maneira desigual. Desertos, florestas e áreas urbanas absorvem calor em velocidades distintas, criando bolsões de ar quente que sobem rapidamente. Esse ar em movimento colide com camadas mais frias e dá origem a turbulências. É por isso que sobrevoar montanhas, como os Andes ou o Himalaia, pode ser tão desconfortável. O relevo força o ar a subir e se misturar, causando instabilidade. Além disso, tempestades tropicais e ciclones podem se formar em regiões oceânicas específicas, forçando pilotos a ajustar rotas. Aviões comerciais evitam nuvens cumulonimbus, aquelas torres gigantes que podem ultrapassar 16 quilômetros de altura e abrigam descargas elétricas e ventos violentos. Voar dentro delas é impensável, e por isso radares meteorológicos a bordo identificam tempestades com antecedência, permitindo correções de trajetória. Embora a tecnologia auxilie bastante, a experiência dos pilotos continua essencial. Muitos sabem que, em determinados períodos do ano, certas áreas são mais propensas a instabilidades. Esse conhecimento prático, aliado às informações dos centros meteorológicos, garante que as rotas escolhidas equilibrem eficiência e conforto. Afinal, reduzir tempo de voo não adianta se os passageiros passarem horas sendo sacudidos por turbulência severa. No entanto, nem todo risco climático pode ser previsto. Existe a chamada turbulência em ar claro, invisível aos radares e difícil de antecipar. Ela ocorre em altitudes elevadas, geralmente perto das correntes de jato, e pode surpreender até os voos mais bem planejados. E é justamente nesse ponto que entram as correntes de ar velozes que cruzam o planeta, conhecidas como jet streams, capazes de acelerar ou atrasar drasticamente uma viagem. Entre os fatores invisíveis que moldam as rotas aéreas, as correntes de jato estão entre os mais determinantes. Elas funcionam como rios de ar que atravessam a atmosfera em altitudes elevadas, chegando a ultrapassar 300 km por hora. Essa velocidade impressionante cria verdadeiros corredores naturais que, quando aproveitados corretamente, encurtam viagens e reduzem custos operacionais. Para pilotos e meteorologistas, identificar a posição dessas correntes é tão importante quanto escolher a altitude certa para evitar tempestades. A corrente de jato polar, localizada em latitudes mais altas, é a que mais influencia voos que cruzam o Pacífico Norte, especialmente entre a América do Norte e a Ásia. Já a corrente subtropical, presente em regiões mais próximas do Equador, desempenha papel essencial em trajetos sobre o Pacífico Sul. Essas faixas de vento, no entanto, não são estáticas. Elas se deslocam conforme as estações, o movimento das massas de ar e fenômenos globais como El Niño e La Niña. Essa variabilidade torna cada planejamento de voo um exercício dinâmico, que precisa ser atualizado diariamente. Aproveitar uma corrente de jato favorável pode representar economia de milhares de litros de combustível e uma redução significativa no tempo de viagem. É comum um voo de longa distância
encurtar sua duração em horas quando surfa uma dessas correntes. O contrário também acontece. Quando a rota obriga a enfrentar os ventos de frente, a aeronave consome mais energia, o percurso se prolonga e o custo da operação aumenta. É por isso que o mesmo trajeto pode levar tempos diferentes a depender da direção, como ocorre nas rotas entre Tóquio e Los Angeles. Essas correntes, entretanto, também são responsáveis por algumas das turbulências mais intensas já registradas. Em suas bordas, a diferença brusca de velocidade entre massas de ar gera instabilidades conhecidas como turbulências em céu claro. Esse fenômeno é praticamente impossível de prever com exatidão, já que ocorre sem a presença de nuvens ou tempestades visíveis. Muitas ocorrências de passageiros feridos ou cabines reviradas durante voos transoceânicos estão ligadas a essas zonas críticas, onde o ar se comporta de maneira imprevisível. O estudo das correntes de jato mostra como a aviação depende de um equilíbrio entre aproveitar vantagens naturais e enfrentar riscos inevitáveis. As rotas que parecem tortuosas no mapa fazem sentido justamente porque alinham eficiência, segurança e custo em um único cálculo. Seguir o arco curvado em direção ao norte não é capricho, mas uma adaptação às forças invisíveis que moldam o céu. No fim, é essa combinação de estratégia e ciência que torna possível cruzar o Pacífico com rapidez e relativa tranquilidade. Cada trajeto aéreo é definido por um conjunto de cálculos que vão muito além da linha reta no mapa. Engenheiros e meteorologistas consideram fatores como ventos predominantes, presença de correntes de jato, possíveis áreas de turbulência, disponibilidade de aeroportos alternativos e até o impacto do peso da aeronave em diferentes altitudes. O resultado é uma rota que pode parecer contraintuitiva para quem olha no papel, mas que, na prática, oferece a melhor combinação de eficiência e segurança. A economia de combustível é uma das prioridades, já que esse é um dos custos mais altos de uma companhia aérea. Reduzir até alguns minutos no tempo de voo pode representar milhões de dólares ao longo do ano para grandes frotas. No entanto, essa eficiência nunca é alcançada sozinha. Ela precisa andar de mãos dadas com a segurança dos passageiros e da tripulação. Por isso, cada rota é balanceada entre rapidez, conforto e a capacidade de lidar com emergências imprevistas. Outro ponto central no planejamento é a localização de áreas de pouso de emergência. Sobre o Pacífico, há poucas opções, o que torna ainda mais importante manter trajetórias que passem próximas de ilhas, arquipélagos ou regiões costeiras. Essa medida garante que, em caso de falha técnica, haja um ponto de apoio relativamente acessível. É justamente essa limitação geográfica que explica parte da escolha por rotas que parecem mais longas em mapas bidimensionais. A meteorologia também desempenha um papel decisivo. Mapas de ventos em altitude, previsões de tempestades tropicais, monitoramento de ciclones e análises da estabilidade atmosférica são integrados em sistemas que alimentam pilotos em tempo real. A rota escolhida na decolagem pode ser ajustada no ar, desviando para regiões mais calmas ou aproveitando ventos favoráveis. Essa flexibilidade é essencial em um ambiente tão dinâmico quanto o céu. No fim das contas, o planejamento de voo é uma arte que une ciência e estratégia. Ele mostra como atravessar o maior oceano do planeta requer muito mais do que potência de motores ou tecnologia de radar. É preciso alinhar fatores invisíveis como o clima, os ventos e a própria forma da Terra. A próxima vez que alguém reparar em uma rota que parece exageradamente curvada sobre o Alasca, estará diante de um exemplo de cálculo preciso, projetado para garantir a chegada ao destino da forma mais rápida e segura possível. Viajar pelo céu é muito mais do que deslocar-se de um ponto a outro. É confiar que cálculos invisíveis, feitos com precisão, sustentam cada decisão tomada por engenheiros e pilotos.
O que parecia apenas um detalhe cartográfico revelou-se como uma aula de ciência e estratégia. Cada curva no mapa é, na verdade, um traço de segurança e eficiência, algo que transforma um voo comum em uma demonstração de como a humanidade aprendeu a negociar com os limites da Terra. A reflexão que fica é simples, mas poderosa. Quantas vezes, no dia a dia, acreditamos estar enxergando o caminho mais óbvio, quando, na prática, existe uma rota muito mais segura e inteligente? Essa percepção vale para a aviação, mas também para a vida. O menor percurso nem sempre é o mais adequado, e compreender isso pode ser um divisor de águas. Aqui está um daqueles fatos que mudam a forma como alguém observa o mundo. Outro ponto importante é perceber como decisões técnicas carregam impacto humano e financeiro. Uma rota que economiza minutos não é só sobre combustível, mas sobre passageiros que chegam mais rápido, empresas que economizam bilhões e até impactos ambientais que podem ser reduzidos. Isso mostra que a aviação é, antes de tudo, um reflexo de como a sociedade equilibra risco, custo e bem-estar coletivo. E agora fica a pergunta: se você estivesse no comando, preferiria arriscar um atalho perigoso ou escolher uma rota aparentemente mais longa, mas que garante sua chegada em segurança? Essa provocação serve para pensar não apenas nos voos, mas nas escolhas que cada pessoa toma em sua própria trajetória. Afinal, quantos atalhos escondem riscos que não se veem à primeira vista? Por fim, se esse mergulho nas rotas aéreas despertou novas perspectivas em você, não guarde esse conhecimento só para si. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe nos comentários o que mais te surpreendeu. Sua interação ajuda a fortalecer essa comunidade de pessoas que buscam compreender o mundo em profundidade. Aqui, cada curiosidade é um convite para ver a realidade de outro ângulo.